o que que seria o módulo, meus queridos? Olha só. Você vai pegar da origem, tá? Da origem e vai ligar, né, uma reta da origem até o afixo, tá? Então, esse tamanho aqui da origem até o afixo é exatamente o módulo do número z, tá? Então a gente representa esse módulo por essa letra aqui, ó, tá bom? Essa letrinha aí a gente lê, né? Lê-se a seguinte, a gente lê ela assim, ó. A gente lê ela como sendo assim, tipo Rho, tá bom? Esse aqui é o nosso Rho, tá? Então quem é o Rho, né? Quem é o Rho? Esse Rho aqui, Rho, ele é exatamente o módulo do número complexo, certo? Esse Rho, ele é o módulo do número complexo. E como é que eu faço para representar o número complexo? Nós dizemos o seguinte, olha só. Quando toda vez que tiver essa barra no Z, assim, ó, essas duas barras, é exatamente o nosso Rho, tá? Que é o número complexo, tá bom? Então, como é que a gente vai achar o módulo de um número complexo? Então, para a gente calcular, nós precisamos fazer a seguinte ideia. Da origem até o ponto A, esse tamanho aqui, ó, aqui embaixo, ele vale Azinho, né? Que é exatamente esse número aqui, tá? Esse tamanho aqui vale Azinho. Vou até colocar aqui dentro aqui para a gente não confundir. O Azinho. Esse tamanho aqui, ó, daqui para cá, é o mesmo que esse tamanho aqui, ó, que é de 0 até B. Então, aqui vai valer o nosso Bzinho. Considerando que aqui seja um ângulo de 90 graus, então nós vamos aplicar aqui o Teorema de Pitágoras, tá? Então, simplesmente isso. Então, o módulo, né? O módulo de Z, né? Que seria algo assim, que seria o nosso Rho, ele é calculado da seguinte forma. Olha lá, aplicando o Teorema de Pitágoras aqui, ó. Então, seria aqui o nosso triângulo, né? Então, aqui seria a nossa hipotenusa. Então, seria a hipotenusa ao quadrado igual a A quadrado mais B ao quadrado, tá? E aí, colocando para a raiz, né, para cancelar esse quadrado, então ele vai ficar assim, ó, vai ficar Rho igual a raiz de A quadrado mais B ao quadrado. Então, é assim que a gente representa o módulo de um número complexo, tá? Esse aqui é a representação de o módulo de um número complexo. Vamos fazer um exemplo, né? Exemplo para você entender, olha lá. Exemplo. Então, só para a gente resumir, o que é o módulo de um número complexo? É um tamanho, tá? É o tamanho que o número tem, que vai da origem até o seu afixo. Como assim, professor, o seu tamanho? O tamanho, senhores, é o seguinte. Por exemplo, imagina, no número real, você tem algo assim. Por exemplo, você tem o número 2, né? O número 2, você pode dizer, eu posso representar, por exemplo, como sendo 2 centímetros. Né? Pode ser assim? Pode. 2 centímetros. Né? É um tamanho, você sabe quanto é 2 centímetros. 1 metro. Você sabe o que é um metro, é uma medida. Né? E de um número Z, por exemplo, como é que a gente mede o tamanho de um número Z? A gente mede pelo módulo. Tá? Então, o que é o módulo? Qual que é o tamanho de um número Z? Ele vai sempre da origem até o afixo. Tá? Como é que a gente acha o afixo? É da aula anterior, né? A aula anterior a gente falou sobre o afixo, tá? Que seria o ponto, né? Aí você mede esse tamanho. Como é que a gente faz para achar esse tamanho aí? A gente usa essa nossa equaçãozinha aqui, ó. Tá? Então, o Rho, que é o módulo, né, é a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tá bom? Certo? Então, o que é o módulo? É um tamanho. Tá? Um pedaço, né, de uma reta que vai da origem até o afixo. Tá bom? Vamos fazer exemplo, né, para ficar mais claro. Então, aqui como exemplo, né, e até mesmo como exercício, vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, quanto vale, né? Olha lá, vamos ver aqui. Calcule o módulo de Z. Vamos lá, calcular aqui o módulo de Z. Nós temos aqui como exemplo A o nosso Z1, vamos colocar Z1.
como sendo 1 mais raiz de 3i. Quanto vale o módulo desse número aqui? Para a gente calcular o módulo, né, simplesmente você tem que pegar, por exemplo, quem é o afixo dele? É 1 e raiz de 3. Esse número aqui é o nosso A e esse número aqui é o nosso B, que seria a parte real e a parte imaginária, tá? Então, agora é só a gente calcular o módulo dele, ó. Então, módulo é quem? É a raiz de A quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar o módulo da raiz. Quem é o A? O A é 1. Então, 1 ao quadrado mais quem é o B? O B é a nossa raiz de 3 ao quadrado. Coloca no parênteses, tá bom? Para ficar bonitinho, tá? Para ficar mais elegante, né? E aí dá para você cortar aqui, ó. Corta esse 2 com a raiz. E aí o 3 sai da raiz, né? Então vai ficar módulo de 1 ao quadrado é 1, mais aqui cortou, isso aqui vai dar 3. Então, nosso ρ é raiz de 1 mais 3 é 4. E o nosso ρ, né, vale exatamente 2, tá? Raiz quadrada de 4 é 2. Então, esse aqui seria o módulo de Z. Módulo de Z1. Entendeu? Deu para entender? Então, agora eu quero passar um exercício, né? Um exemplo também, né? Para você tentar resolver. Aí você pode interpretar, por exemplo, assim, ó, o que seria o nosso módulo Z? O nosso módulo de Z, que seria o 2. Seria o tamanho que esse número tem da origem até esse afixo aqui, tá? Se você for representar no plano de Argand de Gauss, né, fica como exercício, né? Represente esse número no plano de Argand de Gauss, sabendo que raiz de 3 é 1, alguma coisa, né? E aí ele vai dar esse número aqui, tá bom? Vamos lá, vamos fazer o exercício B, né? Exercício 2. Eu quero deixar esse exercício 2 aqui para você fazer, tá? Que ele é o seguinte, olha lá, Z2 vai ser igual a menos 2 mais 2i, tá? Calcula o módulo desse número aqui, tá bom? E eu quero deixar como atividade, né, alguns outros exercícios também, tá? Nessa atividade aqui, eu quero que você faça, né? Calcule o afixo e o módulo 2 complexos abaixo. O módulo 2 complexos. Então, por exemplo, aqui como letra A, eu quero deixar para vocês o Z1 vai ser igual a 3 mais raiz de 7i. Coloquei raiz de 3, né? Raiz de 7. Como letra B, eu quero deixar como Z2 igual a 1 mais a raiz de 8i. Letra C, eu quero deixar como sendo Z3 4 menos 3i. Letra D, eu quero deixar como sendo Z4 igual a menos 1 mais raiz de 3, colocar raiz de 2i, tá? Então, ficam esses exercícios aqui, essa atividade para você fazer, tá bom? Calcule o afixo, que seria o ponto, né? E o módulo desses números complexos aí. Se der, né, para você, na verdade, tem que dar. Tente representar esses números aí no plano de Argand de Gauss, para ficar bem completo a sua aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima aula, que nós vamos falar de argumento. Nossa próxima aula é sobre argumento, e eu quero te ensinar o que é o argumento de um número complexo, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima aula.